Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade à nossa aula agora com os slides. Já falamos rapidamente sobre isso. Reflexo aprendido, condicionamento pavloviano. O slide lá do exemplo da frutinha que eu dei. Isso aqui é muito importante. Então aprendemos o quê? Que o estímulo incondicionado, a toxina presente na fruta, elicia uma resposta incondicionada, vômito e náuseas. Então é assim que você vai descrever, tá? Estímulo incondicionado, a seta, que indica o reflexo, essa relação entre o estímulo e a resposta é incondicionada, dessa forma que você vai escrever, tá? Já falamos sobre isso, como foi descoberto esse reflexo aprendido, foi Ivan Petrovich Pavlov, um fisiologista russo, que estava estudando, na verdade, o reflexo salivar. Então, de maneira acidental, ele descobriu esse reflexo. Ele percebeu que o seu sujeito experimental, que é o cão, eliciava respostas de salivar antes mesmo de ser apresentado o pó de carne. Então, ele foi estudar essa relação. Olha só aqui como era. Aqui estava o cachorro, o cão, que era o sujeito experimental. Era colocado aqui essa mangueira, aqui próximo, inserido para ter acesso às suas glândulas salivares. Era medido, tá? A quantidade de saliva. Era apresentado aqui para o cachorro o pó de carne. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Era apresentado o estímulo incondicionado. Só uma pausa aqui, parênteses, na verdade. O pó de carne é estímulo incondicionado para essa resposta de salivar, tá? E isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, que um estímulo é incondicionado para uma resposta específica. No caso do experimento de Pavlov, que já expliquei sobre isso no vídeo anterior, por isso que eu estou passando de maneira mais rápida, mais atropelada, porque isso já foi explicado. Então, veja bem, quando ele foi fazer o experimento, ele encontrou um estímulo neutro, ou seja, neutro porque não elicia uma resposta que ele estava estudando, no caso a salivação. Então, o pó de carne é estímulo incondicionado para a resposta de salivar. No experimento, Pavlov traz a sineta, o sino, o barulho como estímulo neutro. Se ele fosse estudar um outro tipo de reflexo e decidisse, por exemplo, usar o pó de carne como um estímulo neutro para a aprendizagem de um outro reflexo numa outra situação. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, que aqui o pó de carne é estímulo incondicionado para a resposta de salivar. Tá? Mas, por exemplo, se fosse para a resposta de dilatar ou contrair a pupila, seria estímulo neutro. Se fosse usar o pó de carne para a resposta de arrepios na pele, então seria um estímulo neutro, não seria um estímulo incondicionado, ok? Isso aqui eu expliquei. Tá, então olha só, Pavlov descobriu acidentalmente que outros estímulos, além da comida, também estavam eliciando a salivação do cão. Horário do som, horário, som dos passos, visão da comida. Pavlov decidiu então estudar sobre a aprendizagem de novos reflexos, utilizou o cão como sujeito experimental, carne e som de uma sineta como estímulos e resposta observadas foi a salivação. Aqui a imagem. Então, antes do condicionamento, estímulo incondicionado a carne, o pó de carne, eliciava uma resposta incondicionada de salivar. Professora, por que é incondicionado? Desculpa. Por que é incondicionado, professora? Porque não é aprendido. Eu não preciso te ensinar que se na hora do almoço, quando você for se alimentar e você colocar a comida na sua boca, você vai produzir mais saliva. Isso você não precisa aprender. Você nasceu com esse reflexo, tá? Aqui, diante do barulho da sineta, nenhuma resposta de salivar. Ou seja, isso aqui é estímulo neutro para a resposta de salivar. Então, durante o condicionamento, nós tínhamos a apresentação do pó de carne, em seguida a sineta, e qual era a resposta? A resposta era de salivar. Epa, cadê? A resposta era de salivar. Por que ele estava salivando? Estava salivando, na verdade,
por conta do estímulo incondicionado que é o pó de carne. Após diversos emparelhamentos, Pavlov fez em torno de 60 emparelhamentos, então ele só apresenta a cineta e com a resposta salivar. Entenda, aqui aconteceu o condicionamento e esse reflexo aqui, ele não é mais inato, na verdade ele é aprendido. Por isso o nome de condicionamento respondente ou condicionamento pavloviano, porque foi Pavlov que descobriu, Pavlov que estudou. Então o nome dado em homenagem a Ivan Petrovich Pavlov. Tranquilo? Basicamente, o que Pavlov fez foi emparelhar, ou seja, apresentar um e logo em seguida o outro para o cão, a carne, que é o estímulo que naturalmente elicia a resposta de salivação, e o som da sineta, que é o estímulo que não eliciava a resposta de salivação, medindo a quantidade de gotas de salivas produzidas, que são as respostas, quando os estímulos eram apresentados. Isso que eu acabei de explicar aqui no slide para ficar mais simples para você estudar para a nossa prova. Então, aqui mais uma vez o que Pavlov fez, mais uma vez o experimento de Pavlov. Lembrando que o som era estímulo neutro, ou seja, não eliciava as respostas de salivar. Ele era neutro para a resposta de salivar, tá? Se fosse, por exemplo, um grande barulho, medido, por exemplo, a resposta de sobressalto, de susto e sobressalto, então aí não seria o estímulo neutro, seria o estímulo incondicionado, porque toda e qualquer pessoa, diante de um barulho forte, vai ter sobressalto. Ok? Então, o som era um estímulo neutro, não eliciava nenhuma resposta de salivação. Durante o condicionamento que foi feito, foi o som da sineta, apresentada a comida é estímulo incondicionado, que gerava a resposta incondicionada. Após o 60 emparelhamento, o que aconteceu? Somente a presença do som eliciava as respostas de salivar. Agora nós temos aqui um novo reflexo, que é o reflexo aprendi. Uma informação bastante importante para vocês. Quando o estímulo é incondicionado, a magnitude dessa resposta ela é muito maior. Então, quando nós estamos falando de um reflexo aprendido, quando nós estamos falando de um condicionamento respondente, a magnitude dessa resposta, essa resposta ela vai ser muito parecida com o estímulo inato, com o reflexo inato. Não vai ser igual, mas vai ser muito parecido, tá? Então, aqui, quando eu apresento o pó de carne, o cão vai salivar. E quando eu apresento, depois do emparelhamento, quando tem esse condicionamento respondente, quando acontece esse reflexo aprendido, o cão vai salivar. Só que ele não saliva com a mesma magnitude do quando apresentado o estímulo incondicionado. É muito próximo, é muito parecido. Então fique muito atento, porque às vezes questões como essa acabam fazendo com que a gente escorregue em questões da prova, por exemplo. Se eu disser na prova que a magnitude da resposta, a resposta é completamente igual, tanto no estímulo incondicionado quanto num condicionamento, se você colocar como correto, você infelizmente vai errar, porque não é igual, muito próximo, muito parecido. Na verdade, quanto mais próximo do estímulo incondicionado, maior nós vamos ter a magnitude dessa resposta, da mesma forma como tem um outro efeito, onde estímulos parecidos com aquele que houve um condicionamento, quanto mais parecido com esse estímulo incondicionado, a magnitude da resposta vai aumentando ou diminuindo de acordo com a aproximação de aparência e tudo desse estímulo condicionado, primeiramente. Vamos estudar isso mais para frente, mas é só para você ter uma ideia, tá? Mais uma imagem aqui, porque eu quero que fique muito claro na cabeça de vocês, muito claro para que vocês possam compreender. Mais uma vez aqui, estímulo incondicionado. Isso aqui é uma outra imagem, mas é o mesmo procedimento, tá? Estímulo incondicionado elicia a resposta incondicionada de salivar. A sineta, estímulo neutro, não elicia a resposta de salivar no cão. Houve aqui o emparelhamento, ok? Durante o emparelhamento, o cão está salivando por conta do que? Da carne. Mas depois do emparelhamento, ele aprendeu que somente a presença
do som elicia a resposta de salivar. Aqui um condicionamento aprendido. Mais uma imagem explicando novamente o procedimento de Pavlov. Fernanda, que bagaceira é essa? Tantas imagens para quê? Para isso ficar fixado na tua memória, para que fique bem claro e você não tenha desculpa nenhuma para errar isso na prova. Então, mais uma vez, isso aqui agora outra imagem. Comida, o pó de carne é o quê? Estímulo incondicionado que elicia o quê? Uma resposta incondicionada. O som é estímulo neutro. Estímulo neutro para quê, Fernanda? Para a resposta de salivar. Depois do emparelhamento, apenas o som da sineta elicia uma resposta de salivar, que é uma resposta condicionada, é uma resposta aprendida, tá? O nome desse processo é condicionamento respondente, reflexo aprendido. Você pode usar essas mesmas expressões. Ou condicionamento clássico também, tá? Reflexo condicionado, todas essas expressões você pode usar. Abraços, até a nossa próxima aula.